Fala, nossos santistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Notícias do Peixão hoje. Aqui é a Melissa Leal e hoje trouxemos mais um vídeo para vocês com as melhores notícias e as mais recentes sobre o Santos. E passando aqui para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhuma notificação, curtirem o nosso vídeo aqui embaixo para a gente saber que vocês realmente estão gostando e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Bora! Primeira notícia. Há decisões que transformam um clube. E o que acaba de acontecer na Vila Belmiro é exatamente isso. A diretoria do Santos deu um passo ousado, definido e completamente diferente da postura que marcou os últimos anos do clube. A ordem agora é clara: mudar o patamar da equipe em 2026 custe o que custar. E essa mudança começa com 3 contratações consideradas essenciais, escolhidas a dedo por Alexandre Matos para reconstruir o elenco e evitar qualquer repetição da temporada cheia de turbulências que o torcedor viveu. E antes de te contar em detalhes quem são essas prioridades, já aviso, tem mais 3 notícias importantes neste vídeo, todas diretamente ligadas ao futuro imediato do Santos. Então vale a pena ficar até o fim para não perder nada. Deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. A verdade é que a vaga na Sul-Americana não apagou o susto vivido na reta final do Brasileirão. O Santos flertou perigosamente com o rebaixamento até o último jogo, e isso acendeu ao máximo o alerta dentro do clube. Alexandre Matos assumiu com a obrigação de reorganizar não apenas o elenco, mas a filosofia de construção do time. E sua primeira lista de prioridades já está traçada, definida e em pleno andamento. Segundo informações reveladas por Wagner Frederico, o planejamento do Santos para 2026 foi estruturado de forma objetiva: um zagueiro de liderança, um meia articulador e um atacante decisivo são os 3 pilares que a diretoria considera indispensáveis para mudar o nível competitivo da equipe. Nada de contratações aleatórias, nada de apostas inseguras. A ideia é trazer 3 peças prontas para jogar, assumir responsabilidades e elevar o rendimento da equipe imediatamente. O ponto mais forte dessa lista aparece no ataque. O Santos definiu que precisa de um goleador de impacto, alguém que entre em campo para decidir, não para compor elenco. E esse nome, hoje, é um só: Gabigol. O atacante se tornou a primeira opção e é tratado como contratação estratégica para transformar o setor ofensivo do time. A presença de Gabigol colocaria o Santos em outro patamar de força, mobilização e presença diária, algo que o elenco atual não conseguiu entregar de forma consistente. Além disso, a necessidade de um xerifão para a zaga é considerada urgente. Em vários momentos do Brasileirão, o time sofreu com instabilidade defensiva, mesmo após a chegada de Vojvoda. Por isso, Matos busca um defensor experiente, líder de vestiário, alguém que possa comandar a última linha e impor respeito contra qualquer adversário. A ideia não é apenas reforçar a zaga, mas dar uma espinha dorsal mais sólida para um elenco que sofreu com oscilações durante toda a temporada. No meio-campo, a busca é por um jogador que resolva um problema antigo: criatividade. O Santos teve dificuldades constantes para criar jogadas, controlar ritmo e construir com qualidade. A contratação de um meia articulador é considerada essencial para que o time consiga aproveitar melhor as peças de ataque e dê fluidez ao modelo tático de Vojvoda. O perfil procurado é de um jogador técnico, com capacidade de passe vertical e visão de jogo. Enquanto isso, internamente, o clube se movimenta para liberar atletas que não fazem mais parte dos planos. A diretoria e a comissão técnica analisam o retorno de jogadores emprestados, mas Vojvoda já sinalizou alguns nomes que não permanecerão. Além disso, alguns titulares atuais podem ser negociados, como Gabriel Brazão e Souza, caso cheguem propostas consideradas boas para o clube. Essa combinação de saídas estratégicas, reforços pontuais e mudanças estruturais mostra que o Santos não pretende repetir erros do passado. A diretoria entende que o torcedor está cansado de temporadas de sofrimento, campanhas irregulares e promessas não cumpridas. O objetivo para 2026 é claro: montar um elenco competitivo de verdade, capaz de brigar na parte de cima da tabela e fazer uma Sul-Americana forte. Com Alexandre Matos à frente do planejamento e Vojvoda bem encaixado no projeto, o Santos acredita que pode construir uma temporada totalmente diferente da anterior. Agora resta acompanhar como essas negociações vão evoluir, quem será anunciado primeiro e como o novo elenco se moldará ao longo das próximas semanas. Segunda notícia.
O movimento interno do Santos para reorganizar o ataque em 2026 ganhou novos capítulos, e a situação de Tiquinho Soares voltou ao centro das decisões da diretoria. Depois de uma temporada extremamente complicada, marcada por pouca produtividade e um custo mensal muito alto, o clube da Baixada decidiu abrir negociações para liberar o centroavante, mesmo que isso implique continuar arcando com parte significativa dos salários ao longo do próximo ano. A decisão reflete não apenas a necessidade de reformular o setor ofensivo, mas também o desejo de aliviar a folha salarial para permitir a chegada de reforços estratégicos. O desempenho do Santos na reta final do Brasileirão trouxe um alívio para o torcedor. Com 10 pontos conquistados nos últimos 12 disputados, o alvinegro conseguiu escapar da zona de rebaixamento com certa tranquilidade e ainda garantiu presença na Copa Sul-Americana de 2026. Os 47 pontos conquistados deixaram o time à frente de Vasco e Corinthians, mostrando que houve evolução, mesmo após um ano marcado por oscilações e risco de queda até os momentos finais da competição. No entanto, esse alívio não foi suficiente para mudar a avaliação interna sobre Tiquinho Soares. Aos 34 anos, o atacante marcou apenas 2 gols ao longo de toda a campanha do Brasileirão e se tornou, na visão da diretoria, uma das maiores decepções do elenco em 2025. O salário de R$ 1,5 milhão por mês, somado à baixa produção em campo, tornou sua permanência inviável para o planejamento da próxima temporada. O clube entende que vender o jogador seria a solução ideal, mas as chances disso acontecer são baixas. Tiquinho tem contrato até dezembro de 2027 e recebe um valor considerado muito alto para o mercado atual, especialmente levando em conta sua idade e desempenho recente. Por isso, o Santos trabalha com a possibilidade de um empréstimo, mesmo que precise assumir parte dos salários. A prioridade interna é abrir espaço na folha e preparar terreno para a chegada de novos nomes que possam entregar mais competitividade ao ataque santista. O cenário fica ainda mais claro quando analisamos a performance dos demais jogadores da posição. Além de Tiquinho, Lautaro Dias e David Washington também tiveram anos abaixo do esperado. A combinação de baixo retorno e alto investimento colocou pressão adicional nos bastidores para que o clube busque alternativas mais eficientes e que se encaixem melhor no estilo que Juan Pablo Vojvoda pretende consolidar em 2026. E falando em Vojvoda, o treinador argentino iniciará a próxima temporada com mais tranquilidade do que quando chegou. A classificação para a Sul-Americana, a recuperação na parte final do ano e a evolução coletiva apresentada nos últimos jogos deram ao treinador mais margem para iniciar seu trabalho estruturando um elenco que consiga resgatar o protagonismo que o Santos perdeu nos últimos anos. A expectativa é de que a reformulação ofensiva seja uma das prioridades absolutas, e a saída de Tiquinho faz parte desse processo. Nos bastidores, nomes começam a ser especulados e a diretoria já tem mapeado os jogadores que podem atender ao perfil desejado: intensidade e mobilidade, capacidade de decisão e participação ativa no estilo de jogo que Vojvoda pretende implantar. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de corrigir escolhas recentes que não deram retorno. O caso de Tiquinho é um dos exemplos mais claros da necessidade de ajustes. A diretoria entende que manter o atacante até o fim do contrato seria prejudicial ao planejamento e impediria o clube de avançar em negociações mais estratégicas. Por isso, mesmo aceitando arcar com parte dos vencimentos, considera-se urgente encontrar um destino para o jogador. Há sondagens, mas nada oficializado até o momento. Enquanto isso, o Santos segue trabalhando com cautela para montar o elenco. A possibilidade de reforços de peso permanece no horizonte, especialmente após declarações recentes indicando que a vinda de Gabigol está cada vez mais próxima. Movimentos como esse só aumentam a pressão por alívio na folha salarial, reforçando a decisão de liberar Tiquinho. A temporada de 2026 já começa nos bastidores, e a postura da diretoria mostra que a intenção é clara: montar um time mais competitivo, com eficiência ofensiva e com um padrão de jogo que devolva ao torcedor a confiança perdida. Para isso, decisões difíceis precisam ser tomadas. E a situação de Tiquinho Soares é apenas uma das várias peças que estão sendo realocadas para preparar o Santos para um novo ciclo. Terceira notícia. O cenário no mercado da bola do Santos ganhou um novo capítulo importante, e desta vez o foco recai sobre um nome que mexe com a arquibancada: Gabigol.
A proximidade do atacante com a Vila Belmiro foi reforçada por uma atualização de Wagner Frederico, que revelou informações decisivas e aumentou ainda mais a expectativa da torcida. Segundo o jornalista, Gabriel Barbosa aparece hoje como reforço de maior peso realmente próximo de vestir a camisa do Peixe novamente, algo que movimentou intensamente os bastidores do clube. A situação de Gabigol no Cruzeiro se deteriorou ao longo do ano. O atacante perdeu espaço no time, deixou de participar de partidas importantes e passou a enfrentar insatisfação de ambas as partes. Dele com a falta de protagonismo e do clube com o custo elevado do salário. Com o fim da Copa do Brasil se aproximando, o atacante começa a olhar sem esconder o desejo para um novo ciclo, e é justamente aí que o Santos surge como destino mais provável. Wagner Frederico detalhou que a aprovação interna já existe. Juan Pablo Vozvoda avalia positivamente a chegada do jogador e entende que o elenco precisa de um atacante de impacto imediato. Alguém capaz de assumir o centro das atenções e oferecer ao time um poder de decisão maior na temporada de 2026. Além do aval do treinador, há o fator emocional, o vínculo familiar com Neymar e a relação próxima com a família do craque. Isso pesa bastante na escolha do jogador e se torna um elemento que facilita as negociações. O jornalista explicou ainda que a vontade do jogador em retornar ao Santos não é recente, mas agora ganhou força porque ele está insatisfeito na Raposa. O Cruzeiro também não vê mais a continuidade como algo vantajoso. O alto salário pesa muito na folha e a diretoria mineira já sinalizou que aceita negociar o camisa 9 ao término da temporada. Essa combinação de interesses abre um caminho real para a concretização do negócio. Além disso, a avaliação esportiva. Gabigol sabe que a concorrência no Cruzeiro é alta, que suas atuações ficaram abaixo do esperado e que uma mudança de ambiente pode ser decisiva para recuperar a confiança. A Vila Belmiro se torna novamente uma opção atrativa, já que ele viveu seus melhores momentos justamente com a camisa do Santos. E esse retorno tem potencial para reposicioná-lo como protagonista. Segundo Wagner Frederico, o clube não descarta ajustes financeiros para viabilizar o acordo. O ponto crítico nas conversas é a questão salarial, já que Gabriel recebe um valor elevado e o Santos não pretende comprometer a estrutura financeira da temporada de 2026. Ainda assim, o jornalista reforça que a vontade do jogador em voltar deve facilitar as negociações, já que existe abertura para uma redução salarial. Para ele, mais importante do que manter o salário atual é reencontrar espaço e se aproximar novamente das pessoas que fazem parte de sua vida pessoal. Outro ponto de peso mencionado por Wagner é o apoio de Neymar ao retorno do atacante. O camisa 10, que acompanha de perto as movimentações do Santos, considera a contratação uma oportunidade valiosa para o clube e acredita que a chegada de Gabigol ajudaria a elevar o nível competitivo do elenco. Essa aprovação aumenta a confiança da diretoria de que o negócio pode avançar sem entraves significativos. Enquanto isso, as conversas nos bastidores continuam evoluindo. O Cruzeiro, ciente da necessidade de ajustar sua folha salarial, vê a negociação como uma oportunidade. Já o Santos segue estudando as condições necessárias para realizar o movimento sem comprometer o planejamento global. A ideia é montar um elenco mais equilibrado, capaz de competir em alto nível na Sul-Americana e no Brasileirão de 2026. Com a aprovação da comissão técnica, o interesse declarado do jogador e a intenção do Cruzeiro em negociar, o caminho para a chegada de Gabigol à Vila Belmiro está mais aberto do que nunca. A expectativa cresce entre os torcedores, principalmente porque a contratação representaria uma mudança significativa na postura do clube no mercado, mostrando ambição e capacidade de atrair um nome de peso. As próximas semanas serão decisivas, já que o Peixe pretende intensificar as movimentações após o encerramento da temporada. A diretoria trabalha com cautela, mas mantém o otimismo em relação ao desfecho. A possibilidade de ver Gabigol novamente com a camisa santista deixa claro que 2026 pode ser um ano de grandes mudanças dentro do elenco e, possivelmente, de retomada do protagonismo. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Tchau!